o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Ezequiel capítulo 33 diz: mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes, quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção a advertência, e a espada vier e cortar sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme e da trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim, será culpado de sua própria morte. Se, entretanto, quando ouvir o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar a trombeta ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável pela sua morte. Amém, irmão? Podeis sentar. Ezequiel, o atalaia. Deus, mesmo quando a pessoa está no erro, Deus pode levantar alguém para falar, né? Aqui, no caso, Ezequiel tem missão específica. Claro que isso não é um sair gritando pela cidade ou pelas praças. Isso é um seguir ordens, seguir direção. Então, tudo isso ele é um atalaia dentro dos conceitos que Deus o constituiu como atalaia, né? Igual a Isaías, né? Não digas sou uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. E o que eu te mandar dizer, tu dirás. Esse é um conceito generalizado. É ir aonde Deus manda e falar o que Deus ordenar. Muitos já se perderam por aí. Deus me fez um missionário. Fui consagrado a missionário. Fui ungido a missionário, então eu posso ir por todo mundo porque eu recebi a unção de missionário. Não, Isaías recebeu a unção de profeta, mas não podia ir aonde queria. Tinha a unção de profeta, estamos falando de Isaías. E, no entanto, não podia falar o que queria. O que eu te mandar dizer, tu dirás. Então, Isaías também é um atalaia. Todos os profetas, todos aqueles que são chamados são atalaias. João Batista foi um grande atalaia. Jesus foi um atalaia na sua missão dentro da terra de Israel. Todos nós somos atalaias na nossa missão. Seja de cantar, seja de orar, seja de pregar, seja de ensinar. Na nossa missão, todos nós somos atalaias de Deus. Mas só podemos cantar o que Deus quer, só podemos falar o que Deus quer, só podemos orar conforme o que Deus quer.
Deus traz dispensações até de oração. Por exemplo, essa que estamos vivendo, né? Estamos celebrando a justiça, porque estamos orando para que o mal da nação apareça e Deus abata. Então nós estamos celebrando a justiça de Deus. É uma dispensação em que toda hora que eu paro para orar, eu não esqueço dos ditadores, não esqueço dos exércitos vermelhos da China, da Coreia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, não esqueço. Então eles estão na minha lista, é a dispensação que Deus trouxe, nós temos que viver a dispensação. Não podemos mais oferecer sacrifícios de animais, por quê? Porque mudou-se a dispensação, nosso comportamento tem que ser outro. Não podemos mais sair por aí botando equipamentos nas ruas, nas praças, subindo os morros, evangelizando, dando folheto e etc, etc. Tudo que foi feito um tempo atrás não podemos fazer, por quê? Mudou a dispensação, a era da evangelização acabou e não voltará até que o milênio seja implantado. A era da evangelização agora ela só volta no milênio. Depois que Cristo já estiver reinando, aí nós evangelizaremos novamente. Inclusive, evangelizaremos os próprios judeus que sobreviverem da maior chacina que o mundo vai contemplar. Então, essa questão de dispensação, discernir, não fazer o que queremos, fazer o que Deus quer, tem que se comportar como um atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é como Abacuque, sobre a minha torre estarei e ali vigiarei, até que eu ouça o que fala comigo. Abacuque se colocou lá na torre de vigia dele, esperando Deus falar com ele. E ele diz, e veio a mim a voz do Senhor e me disse. Então, todos nós temos que ser assim, atalaias. Essa é a maneira de nós nunca cairmos. É a maneira de nós sempre estarmos de pé. Eu fui chamado por várias denominações para ser consagrado. Porque nós vamos te consagrar diácono, daqui a mais tanto mês a gente consagra presbítero, daqui a mais tanto mês tu vai ser um pastor. Foi a Maranata, foi a Nova Vida, foi a Universal, até o diabo já me chamou, irmão. Foi Assembleia, fica firme aqui na Assembleia que eu vou te consagrar. Quando eu consultava o Senhor dizia assim, sai disso. Eu digo, Senhor, não precisa falar 2 vezes. Mas tem gente que não sabe se colocar como atalaia. O camarada sobe no telhado. Vou esperar Deus falar comigo. E Deus está falando, ele não está ouvindo, porque o que ele está ouvindo não agrada. Então, quando Deus está falando e o que ele está falando não agrada, não estou ouvindo Deus. Pastor, dá para me ajudar em oração que eu não estou ouvindo Deus? Dá não, irmão, estou ocupado. Estou comendo pastel e tomando caldo de cana. Estou ocupado. Ninguém pode ajudar ninguém a ouvir Deus, porque Deus tem poder e condições de falar com todo mundo. Quem não quer dar ouvidos é porque não quer dar ouvidos. A sua vontade é tão forte que lhe faz tapar o canal pelo qual a voz de Deus entra. Quem não está disposto a abrir mão da sua vontade e da sua vida por Deus, nunca o ouvirá, exceto naquele grande dia, apartai de mim, maldito. Quem não está disposto, a Escritura ensina, aquele que quiser achar a sua vida vai perder, mas aquele que negar a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Tome a sua cruz e siga-me. Quem está buscando sombra e água fresca, as suas próprias satisfações, nunca ouvirá Deus, exceto naquele grande dia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci, mas eu cantava na igreja. É mesmo? Para quem você cantava? Para aparecer? Eu expulsava demônio. É mesmo? Tem certeza que era demônio? Aí você viveu enganado a vida inteira. Mas enfim, irmão. Então, todos nós somos atalaias, mas temos que nos empenhar naquilo que seja a vontade do nosso Deus. Quando as pessoas, na época que eu fui chamado
pela Nova Vida, por exemplo. A Nova Vida me perseguiu pior do que o diabo me perseguia. A Nova Vida queria me consagrar de tudo que era maneira, porque tinha uma reuniãozinha aqui no Santo Cristo, os irmãos se reuniam e pediam para eu pregar. E a fama, né? A fama entre aspas, né, irmão? A fama correu para tudo que foi canto e foi chegar até a Nova Vida. A Nova Vida queria me arrastar para lá a todo custo, porque via que eu tinha a palavra. Então queriam me arrastar, mas foi... Eles chegaram a armar uma cilada para mim, eles armaram uma arapuca para mim. Veio um irmão, me convidou, vai ter um almoço lá na Nova Vida, com, se chamava, pastor Flávio chamava, ou bispo Flávio, uma coisa assim, lá no tabernáculo da Nova Vida, ali na Lagoa, não sei se ainda existe. E vai ter um almoço lá na Nova Vida, tem que dar tanto, quer participar? Eu falei, legal, vamos lá, vou participar. O almoço era todo por causa de mim. Foi uma arapuca que os filhos do diabo armaram para mim. Porque acharam que quando eu me visse no meio dos homens mais renomados do presbitério da Nova Vida, que eu iria dizer, sim, aceito. Eles não sabiam que eu já tinha dito para o diabo, não, muitas vezes. Eles eram mais alguns capetas só para mim dizer não. Porque Deus nos capacita, irmão. Não nos dá nada além do que podemos resistir. Quando Deus te jogar na cova dos leões, saiba que Ele está contando contigo para matar os leões. Porque não nos dará nada além do que possamos resistir. Ainda nem começamos a pregação, tá, irmão? Daqui a pouco a gente começa. Então, quando eu cheguei lá na Nova Vida, eu vi lá falei, isso é apenas um almoço da Nova Vida? Fiquei olhando estranho. Eu vi um dos pastores missionários que era dos Estados Unidos, sustentado pela igreja dos Estados Unidos, só para fazer missão aqui no Brasil. Lá estava o cara. Estava o líder regional da Nova Vida, outros pastores, diáconos, presbíteros, um monte de gente, uma raça só, um monte de cachorro vira-lata, tudo lá. Eu falo assim, irmão, para que você entenda o desprezo que eu tenho por esse sistema religioso, e para que você entenda a convicção que eu tenho do Deus que eu sirvo. Porque a Bíblia diz, e eu conheço, não falarás mal do ungido do Senhor. Deus abate aquele que fala mal do seu ungido. Essa raça não são ungidos do Senhor. Senão eu já teria que estar debaixo de 7 palmos há muito tempo. Para você entender o Deus desse lugar, que é único e não compactua com essa raça que tem por aí. Por isso eu sou obrigado, às vezes, até a falar palavrão, para você entender a convicção que eu tenho das coisas. E falo mesmo, meu irmão. Palavrão para mim é apenas mais um tipo de linguagem. Só isso. Só um tipo de linguagem onde a pessoa mostra toda a sua indignação. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Devo nada a ninguém, devo só a Deus. Ele me autorizou, eu falo. Ele me autorizou, eu falo, meu irmão. Já teve gente dizendo, mas esse pastor é desbocado. Eu digo, é você que põe o pão na minha mesa? Te devo alguma coisa? Mas não pode falar assim que as pessoas se escandalizem. O que eu tenho a ver com as pessoas? Meu negócio é com Jesus Cristo, meu irmão. Cheguei lá na Nova Vida, aquele palanque. Vamos almoçar, acabou o almoço, puxaram cadeira e tal. Senta aqui, Tupi. Caramba. Quando eu vi, eu era o centro da atenção. Não, porque nós vamos te consagrar. Eu falei, consagrar? Porque aqui, o diácono, aquele é consagrado. Não é que nem nos outros lugares, não. Aqui é consagrado. Devia ser um azeite mais caro, né? Consagrado. O cara falando aquilo consagrado, para mim ele estava falando um idioma que eu nunca vi. Consagrado. E me apertaram. Eu falei assim, não, eu vou orar. Não, mas tem que ser agora. Já está aqui todo mundo, cara. Todo mundo de prova, todo mundo de testemunho. Você vem para a Nova Vida e tal. Eu falei, não, vou orar. Mas, cara, que orar? Eu fui orar. Realmente fui orar. E Jesus disse assim, sai desse negócio. Mas o meu colega, infelizmente, coitado, não foi orar. Aceitou ser consagrado com puro azeite dos supermercados mundial.
E ali enveredou por um caminho, arrebentou com a vida dele, arrebentou, se destruiu, arrebentou com a vida dele. Por quê? Porque ele queria ser, e ele me criticava. Quanto tempo você tem de igreja? Eu dizia assim, 7, 8 anos, dizia para ele, mas está na hora de você ser alguma coisa. E você, irmão, quanto tempo você tem de igreja? Está na hora de você ser alguma coisa, diria o meu colega para você. Eu dizia assim, eu sou, irmão, eu sou servo de Deus. Não, pô, tu tem que ser consagrado a alguma coisa. Resultado, eu, com 8 anos, recusei consagração. Ele, que se converteu porque eu o levei no lugar certo, com apenas 1 ano, ele aceitou ser consagrado. E arrebentou, destruiu com a sua vida. Não foi capaz de ver, pô, peraí, o cara tem 8, ele não aceitou ser consagrado? Quem sou eu para com 1 ser consagrado? Aí ele ainda dava testemunho, irmãos, Deus está realizando uma obra muito rápida na minha vida. Com 1 ano eu já fui consagrado e eu já estou com uma promessa já de um ministério no exterior. Hã? Ministério aonde? No exterior? Como? Eu nunca soube que o evangelho tivesse fronteiras ou barreiras. Que história é essa de ministério no exterior? Ministério para mim, meu irmão, é em todo mundo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não tem esse negócio de exterior, mas é a cegueira das pessoas, uma maneira de se intitular grande. Deus está realizando uma grande obra na minha vida, em pouco tempo eu já devo ir até para os Estados Unidos. Deve ser zunidos. Deve estar zunindo até hoje a besteira que ele fez. E o resultado? Nunca foi para canto nenhum, destruiu toda a sua vida, arrebentou com toda a sua família, e ele não sabia que quem o estava promovendo não era o nosso Jesus, era o diabo que manipulava toda uma raça rotulada de falsos sacerdotes. E eu fui caminhando, todo mundo foi consagrado na minha frente, e todo mundo, eu nunca fui consagrado, até hoje, eu não sou consagrado, tá, irmão? Se alguém, não, eu não vou ficar numa igreja onde o pastor não é consagrado. Foi um prazer te conhecer, tchau, porque eu não fui consagrado. Pelos homens, não. Mas hoje a voz que ecoa no mundo todo é a minha. Hoje, quando se fala em intolerância religiosa, todo mundo levanta uma bandeira com meu nome escrito. E o meu nome é tão poderoso que falta até coragem para alguns deles tocar nele. Que eles sentem o peso. Não querem nem me ver na mesa redonda, porque sabe que eu não faço aliança, eu não negocio a verdade. Não negocio, a verdade vale mais que a minha vida, eu não negocio a verdade, e ponto final. Aí, irmão, consagrações e mais consagrações, passaram-se 13 anos, eu vi muita gente subir, e eu tenho que dizer assim para eles, ô pastor, como é que tá? O camarada com 2 anos de igreja foi feito pastor, e eu lá com 13 anos, e ele olhava para mim, não, porque agora eu sou pastor. E eu com 13 anos no banquinho, só pulindo o banco com a calça jeans, deixando ele limpinho. 13 anos! E os caras, não, que eu sou pastor. Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, um monte de pastor eu vi, e eu chamei ele de pastor, né? Dentro da igreja ia dizer o quê? Tá bom, pastor. Aí tu não quis, né? Não, estou esperando no Senhor. Que esperando no Senhor até quando? Até quando Ele quiser. Até quando, diz o Salmo 123. Amém, irmão? Não é o 23 não, é o 123. Eu vou esperar até quando diz o Salmo 123. E com 13 anos, diz o Senhor para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Com 13 anos de caminhada com Jesus Cristo. Hoje, cadê os consagrados? Quando eu vim, ninguém me consagrou. Eles foram apoiados. Isso está servindo para você, irmão? Eles foram apoiados.
quando eles foram consagrados, todo mundo os aplaudiu. Teve festa no dia da consagração deles. Festa com bolo, salgadinho, o veneno do refrigerante, que é uma praga, refrigerante mata mais no Brasil, segundo os médicos, do que qualquer outra coisa. É a causa número 1 do câncer, é o refrigerante, segundo alguns médicos. Eles fizeram festa, alguns até festa com buffet, com direito a cantores de fora, e é uma verdadeira parafernália, consagrado. Ora, se o projeto deles fosse morrer por Cristo, talvez não fizessem tanta festa assim. Mas a intenção era outra. E todo mundo aplaudiu. Parabéns, irmão. Poxa, Deus te levantou, né? Rapidinho, cedo. Ó, glória a Deus, Deus é contigo. Ó, irmão, que Deus abençoe o teu ministério. Poxa, irmão, estou sentindo no coração de fazer uma oração por você. Posso fazer? Pode. Vou até me ajoelhar. Se ajoelhava. Ih, que coisa maravilhosa. Coisa gloriosa. Quando Jesus disse para mim, vai para tua casa e funda a minha igreja, que eu disse assim, estou indo lá, como é que tá? Estou bem, estou fazendo a obra do Santo Cristo. Que é isso, mais uma igreja? Concorrência? Não, irmão, isso não vai dar certo não. Enquanto todos os outros só receberam aplausos, elogios e incentivo, eu só recebi, meu irmão, palavras deprimentes. Enquanto eles diziam, verdadeiramente está todo mundo me apoiando, Deus está nesse negócio. Eu dizia, está todo mundo contra mim, Deus está nesse negócio. E você, qual é a sua visão, irmão? Está tudo certo? Tudo maravilhoso? Deus está nesse negócio. Por que está tudo maravilhoso? Não, Deus estava no negócio com Jesus lá no meio das feras e os anjos o servindo. Deus estava no negócio que não estava tudo maravilhoso no meio da cova dos leões com Daniel, no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde que está tudo maravilhoso? É no vale da sombra e da morte, onde você sabe que ali o Senhor é contigo. É encarando um Golias que se vê que Deus é na tua vida, irmão. É quando os inimigos cercam o arraial, que sabe-se que Deus fala verdadeiramente e diz, ninguém lança uma flecha. Tu quer ver Deus na bonança? Na sombra e na água fresca? Aí ninguém precisa ver Deus. Precisamos ver Deus no calor da batalha, na guerra sangrenta, quando a mão gruda na espada e não solta mais. Sabe por que a mão gruda na espada e não solta mais? Porque a alma se apegou a Deus. A força é sobrenatural. Então, irmão, ministério é o assunto que nós queremos tocar um pouquinho nisso aqui. O teu ministério não pode vir por mãos humanas. Ministério é aquilo que vem de Deus. Você tem que sentir que recebeu de Deus. Se você não recebeu de Deus, você não recebeu nada. Você está se iludindo, está com um monte de fantasia na sua cabeça. Ministério não significa portas abertas naturalmente por homens. Não, mas ainda que sejam, Deus use homens, você tem que ver ali o sobrenatural. Tem que ter a testificação do Espírito de que a coisa foi sobrenatural. Então, meu irmão, você é um atalaia, mas não pode ser um atalaia constituído por homens. Se homens tentarem fazer de você um atalaia, não aceite, irmão. Vai dobrar os joelhos. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. Se Deus disser não, não tente inventar um sim. E se Deus disser sim, não tente inventar um não. Eu tenho um monte de parentes hoje a caminho do inferno. Um monte de parentes consanguíneos a caminho do inferno. Porque Deus falou assim, senta no banquinho da geração Jesus Cristo. E o orgulho não os deixou sentar. Sinais poderosos que eles mesmos vinham e contavam os seus sonhos. Eu nunca perguntei, nem tenho poder de dar sonho para ninguém. Eles vinham, eu tive esse sonho, mas eu não entendi. Eu disse assim, eu também não. Se Deus fala e a pessoa vem dá uma de Beto sem braço, né? Como diz na gíria popular, diz que não entendeu, eu também não entendi.
Não está vendo que a pessoa não quer seguir a verdade? Sentar aqui no banquinho, ainda mais alguns parentes bem daqueles orgulhosos, que o pai fez isso para eles fazerem uma faculdade, só para poder dizer que tinham instrução acima dos primos. Não eram para conquistar a sua própria vida, seu próprio pódio, era para conquistar um pódio acima dos outros. Eu nunca fiz faculdade, e eu quero ver algum homem conseguir a posição do pódio que eu conquistei. Nunca fiz faculdade. Isaías diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Por que ele diz isso? Porque ele reconheceu que essa forma de falar não era dele mesmo. Tu é pobre, irmão? Não teve condição de estudar? Mas você conhece Jesus? Que diferença faz então? Porque alguém se escandalizou no passado e diz assim: esses homens não são pescadores? Não são pesados de boca, pesados de língua? Não são indoutos, sem estudo, sem instrução? Disseram sim. E como que eles falam desse jeito? Eles andaram com Jesus. Aí todo mundo se calava. Puxa, pescadores que andaram com Jesus falam desse jeito? Então, irmão, você se acha, é julgado como o maior ignorante? Anda com Jesus, que vão olhar para você e ver você como o maior sábio. Mas paga o preço, irmão. Vai lá para o teu cantinho, para o teu quarto. Vai lá para o teu canto receber. Tiago disse: alguém tem falta de sabedoria? Vai lá buscar com Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Você pode dizer assim: eu não sei falar. Vai aprender com Jesus. Vai lá nos pés dele. Jesus está precisando de homens sábios, mas ele está com um baú de sabedoria e ninguém se aproxima dele. Tem que buscar, tem que bater para a porta se abrir. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Clama a mim e eu. Você não tem ânimo. Você diz que crê em Deus, você frequenta a igreja, mas você não tem ânimo de ir aos pés do Senhor. Você tem que mudar a tua história. Se você crê em alguma coisa, mostra, prova que você crê. Prova! Eu creio em Deus. Tiago diz assim: besteira. Até os demônios creem mais do que você, porque eles creem e estremecem. Você não estremece. Eu creio em Deus, eu estou certinho, eu vou na minha igreja em todos os cultos. Vou dizer uma coisa para você: até os demônios têm conferência com Satanás, e muitos servos de Deus não vão para a conferência da intimidade com Jesus Cristo. Demônio tem conferência, meu irmão. Diabo se reúne com seus súditos periodicamente, e eles têm que prestar conta das suas ações. Então, meu irmão, você tem que ir na fonte. Ali vem sabedoria. Nos pés de Jesus você vai ter sabedoria. A unção vem sobre ti. A libertação, você passa a entender coisas tremendas. Tem pessoas que veem que a sua vida não corresponde bem àquilo, mas não tem ânimo. Talvez hoje seja um dia de cura, para que você seja curado no ânimo. Uma vez, há muitos anos, isso está me vindo à memória agora, uma pessoa dentro da igreja, houve uma revelação, e o pastor dizia assim: olha, irmão, você aí. Engraçado que eu olhava para o semblante da pessoa, já via mesmo o semblante descaído. Deus vai te curar hoje, mas vai te curar o seu ânimo. Você não tem ânimo para fazer nada, você larga tudo, você não tem essa vontade de realizar nada. Deus hoje vai te curar o seu ânimo. Se Deus cura o ânimo, é que Ele quer ver você ativo. Ele não está satisfeito com o seu descaso. O irmão Rômulo entregou uma visão, não sei se foi posta lá no grupo também, que ele dizia que era o período da oração, das 18 horas. Mas quando o anjo olhava, via uma pessoa deitada, dormindo. Isso foi posto no grupo? Não, né? Aí quando ele olhava assim, no chão, via uma pessoa deitada, lá dormindo, despreocupada. Ele disse: o anjo pegava aquela pessoa com raiva e arrastava para longe.
dava sumiço naquela pessoa. Ele não vinha levar a pessoa para lugar nenhum, dava sumiço nela. Era um horário das 18 horas, onde todo mundo estava ocupado com alguma coisa. Tem gente preocupada, caramba, eu não vou poder parar para orar, então eu vou orar depois. Tem outros que não, eu tenho que parar agora. Tem gente ali preocupada, fazendo as suas coisas, as suas atividades, e ligado com Deus, orando em pensamento. E tem outros que estão dormindo, no completo descaso. Aí depois, eu estou há 5 anos na igreja, a minha vida não muda. Eu digo assim, irmão, vou te embalsamar e te colocar no museu, porque você é uma raridade. Porque todo mundo que anda com Deus, a sua vida muda. Todo mundo. Ninguém me convence o contrário. Se a minha mudou, e Deus não faz acepção de pessoas. Como é que eu estou há 8 anos na igreja, não vejo nada mudar. Toma vergonha na cara, muda a tua atitude que tu vai ver um novo Deus. Agora as pessoas querem viver ali, naquela vidinha. Não, irmão, eu sei que não estou muito bem, né? Mas Jesus entende, Jesus tem misericórdia. Tem, vai. Vai pensando que Jesus é um palhaço. Aquele negócio de Cristo de braços abertos é só na estátua do Corcovado, irmão. Só para nós cariocas. Aquilo não é realidade, não. Jesus não está de plantão dizendo, vinde a mim, não. É, vinde a mim no tempo dele. Passou o tempo, ele disse, sai daqui, eu não te chamei mais. Em cada tempo, Jesus dá a senha. Ele atende cada um por senha. Ele chama cada um na hora certa. Não chama todo mundo de uma vez. Ele espera, daqui a 20 anos vai nascer aquele cara, eu vou chamar ele. Daqui a 15 anos aquele cara vai estar na igreja e eu vou chamar ele. Daqui a tanto tempo aquele cara eu vou chamar. Jesus chama todo mundo na hora certa. Tem gente que pensa que pode ir para Jesus a hora que bem quer, que bem entende. Não pode não. Não por daqui. Tem outros Jesus por aí que as pessoas fazem bagunça com ele e com a casa dele. Mas o daqui não, meu irmão. O daqui não. O daqui Deus inclusive falou assim, eu tenho 2 bênçãos nesse lugar. Uma é permitir que a pessoa venha a este lugar. E a outra é permitir que ela volte. Tem gente, não, qualquer hora eu vou na igreja. Irmão, se na minha casa só entra quem eu quero, se na tua casa só entra quem você quer, na casa de Deus só entra quem Ele quer. Por aí é bagunça porque não é casa de Deus, mas aqui é casa de Deus. E na casa dele só entra quem ele quer. Se você está aqui dentro hoje, irmão, é um motivo de você dar muita glória a Deus. Porque ele deixou você entrar. Deixou você entrar. Porque ele já mostrou aqui nesse ministério pessoas tentando, vindo pela rua. E o anjo vinha e botava a espada na frente. A pessoa vai para outro canto, ele bota a espada de novo. Vai bloqueando o caminho da pessoa para não chegar aqui. Não chega! Ora, quem é que manda? Não é ele? Não é soberano? Quando ele diz, tu não pisarás mais no meu átrio, acabou, tu não vai pisar mais. Não vai pisar, irmão. É coisa muito séria. Breve nós veremos que toda essa realidade que a Escritura diz é verdadeira. Nós ainda estamos vendo como enigma por espelho. Estamos vivendo um sonho, irmão. Muita gente não está entendendo que vai realmente ser chamado a pisar em ruas de ouro, contemplar o mar de cristal, a árvore que dá os seus frutos de tempo em tempo, a cura das nações, anjos, arcanjos, querubins e serafins, coisas incríveis, corais de adoração, uma cidade que jamais subiu ao coração humano, um trono de glória, um Deus tremendo, viveremos um êxtase eterno, uma satisfação. Você quer morrer? Não, você não quer morrer. O seu desejo é sempre pela vida. Então, isso eterno está proposto para você. Mas se você negligenciar o seu tempo de provação aqui, que vai do seu nascimento até sua morte sobre esse planeta, se você negligenciar isso, você não vai desfrutar daquilo que está lá em cima. Então paga o preço.
Você está sentindo as coisas difíceis na tua vida, as coisas espirituais principalmente? Nada transcorre, até as finanças ficam comprometidas muitas vezes. Você não faz o que gostaria de fazer, não tem certas conquistas. Você tem que romper o sobrenatural, mover as regiões celestes, invadir. Quando você começar a querer ir em direção às regiões celestes, no clamor, na oração, Satanás vai se apresentar para você com cara feia, espada desembainhada, e vai te dizer assim: vem que tu vai ver. E você vai dizer assim: eu vou e quero ver, você que vai ver. E você vai, irmão, quando você sente o temor, você sente o medo, você sente a coisa sobrenatural te cercar, você diz: eu vou continuar, porque o meu Deus é comigo. No vale da sombra e da morte, meu irmão, muitas vezes não se vê Deus não, mas é a fé que te diz que Ele é contigo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, ministério, caminhada espiritual, não tem moleza não, irmão. Não tem moleza. Não tem essa palhaçada que ficou aí para trás, não. Essas consagrações. Homens safados consagrando outros homens. E com essa maneira eles criaram de consagrar, essa falsa autoridade, eles manipularam vidas. Manipularam! Porque pessoas eram obrigadas a ficar ali sujeitas, esperando a consagração. Viravam puxa-saco, viravam babá de filhinho de pastor, viravam babá de mulher de pastor. Aqui não tem isso não, meu irmão. Aqui eu te ensino a andar com Deus. E se tu andar com Deus, mesmo que eu não reconheça algo, Deus é justo. Ele te levanta. Ele se manifesta a mim e diz assim: ó, eu estou contrariando a tua vontade, eu quero. E eu vou e faço. Aqui Jesus sabe que tem alguém com quem pode contar. Mas por aí manipularam toda uma geração. Destruíram o ministério de pessoas inocentes, sem conhecimento suficiente, para entender que tinham que buscar em Deus e não depender de consagrações humanas. Aqui ninguém consagra ninguém, meu irmão. Aqui nós apenas reconhecemos aqueles a quem Deus levanta. Só isso. Só isso. E o meu clamor é: Deus levanta. Deus levanta pregadores, levanta cantores, levanta gente para orar, levanta gente para o vento bater, espalhar. Eu não sei qual é o projeto do Senhor, se abrir um monte de igreja nesse Rio de Janeiro afora, mas Deus, tu tens que levantar, eu não posso fazer essa obra. Se Deus levantar, aí a gente vai com festa e alegria naquilo que for a vontade de Deus. A partir do momento que Ele fale, e falar eu sei que Ele fala, nós simplesmente, irmão, seguiremos a estrada e obedeceremos. Irmão, tem alguma coisa, no começo da minha caminhada aqui, Deus mostrou como seria a seriedade desse ministério, em que, já falei aos irmãos, que eu andava e Deus arrancava o chão de trás de mim. Cada passo que eu dava, o chão sumia. Eu não tinha como voltar. E Deus dizia assim, o Espírito do Senhor: tu estás num caminho sem volta. Não tem como voltar. E eu dizia para o Senhor: mas eu não tenho intenção de voltar atrás. E Ele dizia: mesmo assim eu estou te dizendo, o teu caminho é sem volta. E até hoje, irmão, eu não tenho nem pensado em dar um passo para trás. Pode vir a ameaça de traficante, miliciano, polícia, delegado. Eles só vão conhecer os meus passos para frente. Para trás eles não vão conhecer. Não vão conhecer, mas não vão conhecer. Quanto mais mexer comigo, mais gigante eu ficarei. E eles sabem disso. Que eu ouvi entrevista deles em rádios. Qual o resultado que vocês tiveram? Não tivemos nenhum resultado. Depois que mexemos com esse negócio, tudo piorou 1000 vezes mais. Piorou porque eu estou aqui para fazer pior. Foi para isso que Jesus chamou, para dar passos para frente, para não respeitar o adversário. Jesus me chamou para não respeitar a força do inimigo. Ele me chamou para zombar dos exércitos da terra. Ele me chamou para ironizar as forças dos governantes,
Porque através desse ministério, ele vai mostrar que quem manda é ele. Esse é o chamado de Deus conosco. E teve outra visão, não sei se foi no mesmo dia, em que eu estava quieto, vinha um raio, caía sobre mim, eu sumia. Vinha o raio de novo e eu aparecia. Vinha o raio, eu sumia. Vinha o raio e eu aparecia. E o Espírito Santo disse assim: se tu te desviares, ninguém encosta a mão em você. Eu mesmo te mato. E eu fiquei com aquilo e eu disse para o meu Senhor: mas Senhor, eu não pretendo me desviar. Eu pretendo ir contigo até a morte. E ele disse: mesmo assim eu estou te dizendo, se tu te desviares, ninguém encosta a mão em você, nem o diabo, ninguém, eu mesmo te mato. E sabe o que Deus me disse? Deus me disse assim: se tu te desviares, eu não te permitirei viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Não te permitirei. Investi muito na tua vida e tu não terás o direito de viver como um cidadão comum. É nesse ministério que você está. É deste homem que ouviu isso que você hoje é um discípulo. Se ele disse para mim: eu não tenho direito de viver como um homem comum, você também não tem. Você foi chamado para uma grande obra. E é assim. E Deus falou: ninguém encosta a mão em você, nem diabo, nem homens, e também tu não viverás sobre a terra como uma pessoa comum. Você não terá mais esse direito. Porque até aquilo que eu não dei aos apóstolos, eu estou dando a você. Esse é o ministério que você está, irmão. Por isso que você não está vendo um político hoje aqui pedindo votos. Por isso você não está vendo nenhuma aliança com o Estado, nem com ninguém. Por isso você ouve essas pregações que você ouve. Porque se Deus disse isso para mim, imagina se inventaram por aí uma arma capaz de me matar. Imagina se esse projeto desse Deus soberano que não dorme, não pisca, não tosqueneja, pode ser frustrado por investidas humanas ou do diabo. Ainda que um exército se acampasse contra mim, essa palavra foi revelada cedo. Eu lendo a Escritura, ela me foi revelada. Ainda que um exército se acampe contra ti, não temas mal algum, porque eu estou contigo. No começo foi revelado Josué 1:9 para mim. Não temas, não te espantes. O Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Mas essa palavra está escrita ali. Você pode se apossar dela? Você pode crer que Deus há de sussurrar ela nos teus ouvidos, no teu espírito e na tua alma? Nesse lugar, meu irmão, fraco é só aquele que se sentir fraco, porque perante os olhos de Deus, Ele vê todos como fortes. Agora, se você ficar: não, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não posso, Deus diz: então tá, dá licença, chega. Se o sangue dele não está sendo bastante para você, se ele declarar todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando se fala de todo o poder, significa que não sobrou nada para ninguém. Se eu disser assim: peguei esse copo d'água e derramei toda a água, não sobrou nenhuma água. Jesus disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Esse é o teu Senhor, o teu Deus que morreu por ti, Ele tem todo o poder. Pode tudo por você, mas você está sempre se achando pobrezinho, coitadinho, perdendo tempo com pensamentos que Ele já te mandou largar, insistindo em coisas que não são projetos dEle. Deixa o milho para os pombos, meu irmão. Deixa o dinheiro para os mercenários. Quanto a você, tem uma mesa te esperando, e essa mesa se chama as bodas do Cordeiro. Lá não vai entrar alguém cujo pensamento não esteja voltado para isso. Quando alguém diz assim: olha, vai ter uma festa, é uma festa de gala,
não pode entrar traje esporte. Nada de tênis, nada de calça jeans, nada de cinto de couro, nada de roupa, não, é gala, é roupa fina. Quer fazer parte dessa festa? Você diz assim, não, eu quero entrar nessa festa. O que você faz? Você paga o preço, compra a roupa, se veste para entrar. Eu te pergunto, quer fazer parte da festa das bodas do Cordeiro? Paga o preço, se reveste com as vestes que Deus tem para você e entra. Está tudo à tua disposição. Outra coisa que Deus revelou aqui nesse ministério, meu irmão, como uma travessia, que o irmão Rômulo chamou até lá no sul, ele disse que o nome é Pinguela, uma ponte muito estreita, de difícil passagem. Isso é esse ministério. Ele não é para qualquer um. Desde o começo Deus falou assim, nesse ministério eu tenho uma grande seleção. Ela começa pela dificuldade de chegar nesse lugar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Me pergunta qual igreja, qual pastor já ouviu isso? Quantos pastores você já ouviu falar que querem a igreja num lugar fácil? Eles procuram facilitar o tempo todo para as pessoas chegarem na igreja. Aqui Deus dificultou. E não é tudo, está dificultando mais. Eu me iludi alguns meses atrás. Eu achei que Deus ia facilitar a chegada a esse ministério. Eu tive um lapso de visão. Eu falei, Deus vai facilitar pessoas chegarem no ministério. Depois Deus revelou assim, não vou facilitar, eu vou dificultar. Falei, amém, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. E você ainda está aí, irmão. Valoriza. Valoriza, porque quantas horas tem de culto? Não sei, já tem 2 horas? Hoje você vai ter que me aguentar aí, só no meio da pregação. Hoje, irmão, tu vai ter que aguentar. Valoriza, irmão. Valoriza. Porque o Senhor Deus tem dificultado de chegar aqui, mas você está aqui. A pinguela, a ponte estreita, você está passando, você está trilhando, você está conseguindo. Depois o irmão Rômulo teve outra visão, de pastor, eu via a mesma ponte, mas faltava umas madeiras de sustentação nela, de passagem, tinha uns buracos, ela se tornou mais difícil de passar, e o Espírito Santo me diz assim, está vendo que eu mostrei para ele? O que eu já falei contigo, que eu ia dificultar? Mas, você passou? Está passando? Permanece firme. Porque você só tem um caminho, ou geração Jesus Cristo para o céu, ou qualquer outro canto para o inferno, você que decide. Ou você vai buscar salvação dentro das Assembleias de Deus? Eu nunca soube que um tal Cristo aliançado com um político pudesse produzir salvação. O nosso não tem aliança com ninguém, ele é soberano. Quem faz aliança não é soberano. Esse é o Cristo desse lugar, meu irmão. Ele falou, o lugar é difícil e eu dificulto mais ainda. Ele disse, eu vou começar a dificuldade pelo acesso. Eu quero a igreja no alto do morro. Que eu vou começar por aí. Quanta gente ligou para cá. Pastor, queria ir na igreja. Como é que faz para chegar? Eu falei, irmão, pega tal. Ah, mas é lá no alto do morro. É no alto do morro. Sai tiro aí? Sai tiro aqui como em todo lugar. Mas é muito perigoso? Não, só meia dúzia de mortos por mês. Não está vendo que isso aqui não é lugar para covarde? Não está vendo? Está ouvindo as pregações e está achando que isso aqui é lugar para covarde? Isso aqui é lugar para gente que diz, Deus está lá, então eu vou empenhar toda a minha força e vou buscar. Se eu tiver que morrer no caminho, vou morrer no caminho em busca de Deus. É esses que Deus quer. E até hoje ninguém caiu. Tiro tem toda hora por aí,
mas nós estamos abrigados debaixo das asas do Altíssimo. Deus já mostrou ciclone, furacão, terremoto, abalando tudo e a igreja intacta, inabalável, imóvel. Deus mostrou que viria uma onda terrível aí através da política, invadiria tudo e ia abalar tudo, mas foi dita a seguinte palavra: a minha igreja permanecerá inabalável. Você é a igreja? Ah, pastor, eu estou meio abalado. Então tu não é igreja, porque Deus não é mentiroso. Ele falou que a sua igreja ficaria inabalável. Você está passando pela pinguela? Outra coisa que Deus mostrou, irmão. O irmão Rômulo dizia assim: pastor, eu não entendo porque que todo culto, toda hora, eu vejo a ponte Rio-Niterói. Ele falou assim: eu nem falo, porque toda visão eu tenho a ponte Rio-Niterói diante de mim. Eu não entendo. Eu nem falo isso, mas toda vez eu vejo a ponte Rio-Niterói. Aí, uma última, ele viu a ponte Rio-Niterói, parece uma espada, rachava ela, né? Cortava ela, vinha um anjo e empurrava, dividia ela. E nós ficamos até que ele mesmo entrou em contato comigo e conversou, e enfim, irmão. Aquilo é um acesso ao Rio de Janeiro. Deus está usando aquilo ali como símbolo de acesso ao próprio ministério. Mas e agora? Não pode mais vir pelo chão, que ela está dividida, embaixo é o mar, quem cair já era. E Deus falou: quem vier agora já tem que vir num mover espiritual e passar por cima da ponte flutuando. Apertou a coisa. Está mais difícil de chegar na geração Jesus Cristo. Porque agora Deus já está requerendo algumas pessoas que tenham conteúdo espiritual, que compreende, no que nós já estudamos no nosso seminário, a simbologia de alguém que tem o sobrenatural na sua vida. Tem alguém que é espiritual, que anda sem tocar no chão. Então, antes estava fácil, pessoas vinham pelo chão, com muita carnalidade, cheio de problemas ainda carnais, conseguiam chegar. Agora Deus já está selecionando outro nível de pessoas. Já tem que ser pessoas com espiritualidade, pessoas que já paguem o preço para serem encontradas por Deus e possam chegar ao contato da geração Jesus Cristo. Você já ouviu isso por aí em algum outro lugar? Aonde? Em lugar nenhum, irmão. Em lugar nenhum se ouve essas coisas. Outra coisa que Deus mostrou ainda, ao irmão Rômulo também, coisa que eu já sabia, mas não tão detalhadamente como foi mostrado. Ele mostrava uma situação de um caminho e chegava a uma ponta que as pessoas não teriam como passar. Um anjo vinha e se colocava em forma de ponte. E ele disse: Deus ainda permitirá que pessoas ímpias do mundo se convertam, mas é uma raridade. De tempo em tempo, Deus vem e abre esse caminho, forma ali uma ponte para permitir que pessoas venham do mundo e adentrem ao ministério. É uma raridade. Mas Deus não fechou ainda as portas totalmente para os ímpios. Não fechou ainda. Por isso alguns irmãos vêm falar comigo: não, pastor, que tem um cara lá, é ímpio, não sei o quê. Ora por ele. Se Deus der a direção de entregar um CD, dá a direção. Mas se Deus não der a direção, nem adianta entregar, irmão. Nem adianta, vai perder tempo. Essa obra tem que ser feita no mover de Deus, senão não será obra de Deus, será obra de homens. E obra de homens nós estamos vendo aos montes por aí. A Nova Vida sentava todo mundo e dizia assim: nós temos que traçar uma estratégia de evangelismo. Longe de nós tal coisa, irmão. Se Deus não nos der a estratégia, nós não traçaremos de forma alguma. Então, para concluirmos então, teve algum tempo atrás, a minha esposa teve uma visão que
ela via motos. Não sei quantos lembram dessa visão. Eram motos. As motos iam em fila, nada de uma do lado da outra, uma atrás da outra. No seu farol ligado, e essas passavam por um caminho, embaixo era uma floresta, e essas motos seguiam velozmente por cima dessa floresta. Nós sabemos o que é isso, a floresta, árvores, que é símbolo dos homens. A moto, Deus foi nos revelando, dando entendimento, é que esse ministério ele age muito rápido. Ele tem dispensações que ele vai agindo muito rápido. Quem não se enquadrou já era, está perdido. Quem se enquadrou vai seguir. São passos muito rápidos representados na moto. Há várias situações em que Deus mostra o ministério como carro, dependendo do que for, mas de um modo geral, quando a coisa tem que agir pelo ministério, as coisas que têm que ser realizadas, é moto, porque é muito rápido o mover de Deus nesse lugar. Quando Ele traz uma coisa, nós temos que nos enquadrar e realizar, porque Ele já vai mudar. Por exemplo, nós estamos clamando aí por justiça, daqui a pouco isso vai mudar. Tivemos aí trabalhos contra médicos, contra advogados, contra juízes, foi mudando, coisas rápidas, então ou nós fazemos ou nós perdemos a dispensação. São coisas rápidas que têm que ser realizadas. Tinha o farol, a única coisa que iluminava era o farol da própria moto. Então, irmão, aqui você tem que se enquadrar rápido. Quando a trombeta, o chofar tocar, você corre, pega o que é seu e se apronta. Porque se você ficar, participo ou não, se você está pensando, já era, já tem outro no teu lugar. Não há tempo para ficar faço ou não faço. Você tem que saber, tem que ir lá para o teu canto e dizer, Deus, esse púlpito está na direção? Se Deus disser que está na direção, Ele não vai ficar te dando ouvidos a cada coisa que o ministério for fazer, você ir lá encher o saco de Jesus. Jesus, isso aí é para fazer também? Jesus, isso aí é para fazer também? Jesus, isso aí é para fazer também? Faz uma oração só. Deus, o dia que esse púlpito sair da tua direção, o Senhor me avisa. Acabou, o resto, meu irmão, mete a cara e vai em frente. Tem que ser isso. Então, meu irmão, o ministério, a obra de Deus com as nossas vidas é única, é gloriosíssima. Alguma coisa na sua vida não está mudando, está na mesmice. Outra coisa, não vai ousar pensar, você veio de uma igreja batista e está levando o mesmo tipo de vida. Não, está tudo errado. Veio de uma assembleia, está levando o mesmo tipo de vida. Veio de uma universal, não mudou nada. Não mudou o teu comportamento com Jesus. As tuas atitudes não mudaram, a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter não mudou nada. Irmão, está faltando pagar o preço lá nos pés do Senhor Jesus e dizer, Deus, muda a minha vida, reescreve a minha história. Tem que ser isso, irmão. Tem que partir para a oração ousada. Ou Deus te fulmina ou Ele muda a tua história. Decide de uma vez. Porque uma vez eu disse assim para Deus, Deus, ou tu me mata ou tu muda a minha história. Sabe o que Ele fez? Mudou a minha história. Então faça a mesma oração. Porque eu não sou mais bonitinho do que você, nem melhor para Deus do que você. Faça a mesma oração. Deus, ou me mata ou muda a minha história. É assim, é com ousadia que se move no sobrenatural. É realmente entregando a vida no altar como um holocausto. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tinha que ter um sacerdote para chegar lá e trocar o pavio, e encher a lamparina. Senão ele ia se apagar. Então, a parte sacerdotal tem que existir. Você foi comprado com sangue, faça a sua parte. Você é rei e sacerdote. Pertencemos a um reino sacerdotal. Todos nós temos a nossa missão diante do altar. Então, meu irmão, você é um atalaia? Claro que é. No centro da vontade de Deus, você pode até estar lá debaixo da terra. Deus vai levar alguém lá para ouvir o que você tem a dizer. É assim. Mas depende de
Você. Deus faz você. Sai do comodismo, sai da letargia, para com esse acampamento que você criou ao teu próprio redor, para com esse acampamento falso, esse negócio de ficar tranquilão, dobra as tuas horas de oração. Nós temos falado isso constantemente, principalmente lá nos grupos. Para as pessoas, quer uma vida diferente? Faça algo diferente. Deus, dá para o Senhor mudar aí a minha vida? Mas você insiste em permanecer sempre no mesmo caminho, nos mesmos passos, nas mesmas concepções. Deus, muda tudo na minha vida, muda as minhas concepções, muda a minha história. Aqui diz que há poder no teu nome, aqui diz que a tua palavra há poder, diz que o Senhor é Deus presente, é o Deus de já, então eu quero ver isso na minha vida, Deus. Eu quero ver. Uma vez eu estava num trabalho aqui em cima na rua Monte Alverne, trabalhava ali numa cooperativa de táxi, eu tinha o Novo Testamento, eu estava lendo, quando eu comecei a ler, irmão, eu vi aquilo, aquilo chocou-me, eu falei, não é possível, tanto poder de Deus, eu não estou vendo nada. Eu falei assim, Deus, eu quero pagar o preço que for, eu quero ver esse teu poder. E Deus falou comigo claramente naquele dia. Para ver o poder, tem que pagar o preço, tem que aceitar a fornalha. E eu vi a história de Daniel passar assim diante de mim, e aquilo me deu uma ira, uma raiva e uma unção ao mesmo tempo. Eu bati o livro assim e disse, Deus, eu aceito. Poucos dias depois eu estava sendo mandado embora, passei por uma moenda, passei por uma fornalha, passei pelo vale, passei pela cova de leão, fui passando por tudo, cheguei até aqui. Você quer uma história mudada? Começa a mudar você mesmo. Pula da cama cedo. Teu Deus está te esperando para o teu clamor, para a tua oração. Vai dar primeiro para Ele. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Se a tua vida está bloqueada, vai, pega o martelo de Deus, que é a sua palavra, e quebra os bloqueios. Você tem que partir, meu irmão, você tem que mudar a tua história. Jesus Cristo lá na cruz disse, Pai, está consumado, eu terminei a minha missão, está tudo pago, agora é com a gente. Tudo que tu fizeres na tua vida, pergunte para Deus, Deus, em que o Senhor será glorificado? Tudo que você fizer na sua vida, pense, Deus, aonde que o teu povo pode ser alcançado e abençoado nisso? Se não gostar, não volta no próximo culto. Veja bem o que você tem feito e a bênção e a prosperidade que Deus tem colocado nas tuas mãos. A quem Deus quer que isso seja dirigido? Cuidado. Há uma palavra na Escritura que diz assim, fazei bem a todos, mas em especial aos domésticos da fé. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a minha família. Essa é a minha família. Eu já falei que daria vida por esse ministério, eu daria vida por pessoas aqui, por essa congregação, mas eu não daria a minha vida pelo meu irmão de sangue. A família do Senhor, a minha família, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Cuidado com as tuas filosofias, para que elas não tentem suplantar a filosofia do próprio Cristo. Então, meu irmão, clama. Os céus vão abrir. Você está no ministério mais difícil de se firmar. Naturalmente olhando. Mas ao mesmo tempo, o mais fácil. Porque é o que mais tem poder entregue para o seu benefício. É o que mais tem poder. Deus está realmente entregando de si a você. Deus está realizando uma grande obra, meu irmão. Agora você tem que mudar. Tem que mudar. Para de achar inimigos aqui dentro. Para de achar inimigos aqui dentro.
Teu campo de guerra é lá fora. Para de ficar procurando adversários. Para de ficar julgando as pessoas. Porque a tua cadeira é de servo, não é de juiz. Tu nunca terás uma de juiz. Nenhum ser humano jamais terá de juiz. Ou pega de servo ou fica sem cadeira. Para de julgar. Quem é melhor, quem é pior? Aos olhos de quem é melhor ou é pior? Por acaso Deus já te emprestou os olhos dele para você enxergar? Então, meu irmão, é Deus quem age. E você busca, você clama, você vai para os pés, você paga o preço. Paga o preço. É 2 horas de fofoca no WhatsApp ou no Facebook, mas é 5 minutos de oração. Pronto, Jesus, já orei. Ah, o senhor sabe, eu não consigo orar muito tempo, não. Eu consigo é fofocar muito tempo. Vai, irmão, muda a tua vida, que Deus mudará a tua história. Muda! Tem que mudar para que as coisas realmente aconteçam. Cadê o teu compromisso? Não, agora eu tenho um compromisso das 18 horas. Bom, pelo menos agora eu posso parar, porque tem esse compromisso, é um incentivo. Eu vou parar e orar às 18 horas. Porque você mesmo não se incentiva a orar às 6, ao meio-dia, às 18, às 24. Por que você mesmo não se incentiva? A morte do teu Cristo por ti não é o suficiente? Então, meu irmão, esta é a realidade. Você foi chamado para a maior obra de todos os tempos. Essa é a principal obra, a restauração através da igreja gentílica é a maior obra de todos os tempos. Essa obra ela é tão poderosa que Deus chegou ao ponto de revelar. E quando eu digo que Deus chegou ao ponto de revelar, estou aqui para aceitar qualquer desafio. Deus chegou ao ponto de revelar que a unção, olha a loucura que eu vou dizer, que a unção de todos os profetas está sobre este ministério. Por isso que nós lançamos palavra para Israel, para político, para sacerdote. O que cada profeta foi levantado em tempo específico para fazer, hoje nós fazemos tudo de uma vez só. A unção de todos os profetas, a unção que estava sobre Isaías para anunciar a vinda do Messias está sobre nós anunciamos a vinda dele. A unção que estava sobre Ezequiel para pregar contra os sacerdotes, sobre Jeremias para pregar contra os sacerdotes, contra o povo da terra. Está sobre nós. A unção que estava sobre Obadias, a unção que estava sobre Isaías, a unção que estava sobre todos eles, a unção que estava sobre Neemias, para construir em meio à guerra. Essa era a unção sobre Neemias. A unção para ser capaz de construir em meio à guerra, ser capaz de criar uma administração da construção e ao mesmo tempo de vigiar contra a guerra. Todas as capas dos profetas foram entregues a mim. Todas. Então, meu irmão, analisa. Ouviu loucura? Ouviu sabedoria? Não julgue ser loucura ou ser sabedoria. Tem um Deus vivo que fala, resolve com ele se é loucura ou se é sabedoria. Porque você não veio a esse lugar para ouvir o que gosta. Não veio a esse lugar para ouvir o que quer. Aqui você veio para ouvir o que você precisa ouvir. E só existe um homem na terra que Jesus pode fazer essa obra, sou eu. Só um. Que não interessa quanto tempo nós vamos ficar aqui, não vamos parar essa glória para colher dinheiro. Então, meu irmão, muda a tua vida. Toma atitude. Você não é o destacado. Nessa obra, meu irmão, só existe um destaque.
Quando todos nós elevamos os olhos para os montes, vemos Deus. Mas quando eu olho para cima, eu não vejo homem algum. Quando você olha para cima, não vê homem algum. Destacado, então, é só Jesus. Não tem homem com destaque nessa obra. Não aqui. Aqui não tem. Então, meu irmão, é assim. Se Deus te chamou, Ele quer fazer de você um atalaia. E o atalaia tem que ouvir do Senhor para poder transmitir aos demais. Outra coisa. Lágrimas não resolvem. Mudança é que resolve. Chorar por um momento que o Espírito Santo pegou a espada e... Tá vendo aí? Estou falando contigo. Acorda aí, estou falando contigo. Ai, Senhor, é mesmo tal. O Senhor aqui, o clamor aqui não quer dizer nada. Amanhã é um novo dia. E a tua atitude amanhã é que vai mostrar se a tua história mudou ou não. Se valeu a pena o toque, o espetar do Espírito ou não. É a partir de amanhã. Quando você sair daquela porta para fora, como você está pensando nas coisas agora, isso é que mostra se valeu a pena você ter estado aqui hoje ou se foi apenas mais um dia. Cada dia que Deus te permite chegar nesse lugar significa que Ele quer uma nova atitude da sua vida. Porque é isso que Ele tem feito aqui. Uma lição a cada dia. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Eu via um grande mar e num determinado lugar desse mar tinha como se fosse um quadrado, onde ali não tinha essas águas desse mar agitado. E ali no meio eu vi o templo pós-prisão, eu vi o culto de hoje. E atrás desse quadrado havia um grande anjo. E naquele momento ele embainhou a sua espada e ficou ali como um guarda mesmo. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse mar é o mundo. É o mundo com suas constituições, com suas políticas, com seus sistemas de governo. E como nós já temos entendido, só a geração de Jesus Cristo, só o Senhor Elias, que é visto totalmente diferente. E por isso Deus tem essa guarda por aqueles que estão nesse mover. E interessante que o anjo que eu vi era muito grande, o anjo que guardava. E só naquele pedaço mesmo era totalmente diferente do mar. Ficava aberto ali. Amém. Assim que começou o culto, eu vi no braço do Senhor, Elias, no braço direito, como se fosse um pano, assim. Um pano assim jogado por cima do braço, que nem os gregos eu acho que usavam, e esse pano era verde. Se fosse uma manta assim, não era uma veste nem nada, era só um pano assim jogado por cima do braço do Senhor. Amém. Eu via também na hora dos louvores um grande anjo que ficava na frente do púlpito com suas asas abertas. E ele tinha um cetro, e com esse cetro ele encostava o cetro no chão, mas ele voava, não encostava os seus pés no chão. Amém. Na hora do terceiro louvor, eu vi aqueles anjos que eu sempre vejo, aquele anjo que voa sem tocar o pé no chão. Ele entrou e atrás dele veio aquele anjo com uma espada grande, que ao meu ver parece um líder desses anjos. Ele veio novamente com sua espada no ombro e ele adentrou a congregação e na sua mão estava uma cabeça. E ao que me parece era uma cabeça de um demônio. Amém. Enquanto o Senhor Elias estava falando nos comentários, eu vi novamente aquela aljava com flechas nas suas costas.
Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio estava clamando, eu vi uma espada nas costas dele e os ombros dele tinha 2 ombreiras assim, protegendo os ombros dele. Eu vi também, no momento da oração dele, eu vi uma grande antena de TV, mas aquelas antenas enormes, aquelas gigantes, como se fosse um duplicador de imagens, né? Aquela que manda imagem para televisões, né? Aquela gigantesca que tem, que é redonda. Ela é redonda, né? Eu vi essa antena. Amém. Agora no final, quando o Júnior louvava, eu tive uma visão. Eu vi um anjo, e ele segurava com as 2 mãos uma espada. E essa espada estava embainhada numa bainha. E ele segurava na frente, assim, com as 2 mãos essa espada. Então, o Senhor, Elias veio e pegou essa espada, tirou ela da bainha, a bainha ficou na mão do anjo, e uma serpente estava dando bote, e o Senhor cortou a cabeça dessa serpente. E assim diz o Senhor. Isso é um alerta para todos essa manhã, pois eu não tolerarei contendas dentro da minha casa. Amém. Paz, igreja. No começo do culto, pastor, no momento do segundo louvor, eu vi descer o número 47 na frente do púlpito. Depois Deus mostrava uma pessoa que está aqui dentro e nas costas dela estava escrito cortado. Amém. Deus mandou um recado, pastor, para os irmãos que assistem um culto pela internet. E assim diz o Senhor: esse momento de culto é único e ninguém pode atrapalhar a adoração. Amém. Deus também mandou uma palavra para 3 mulheres aqui dentro. Deus manda dizer que o ministério, ele é individual. Amém. E mandou um recado para os pais. Assim diz o Senhor: os seus filhos pertencem a Elias. Amém. Deus também mostrava, pastor, algumas correntes em algumas pessoas. E essas pessoas estavam acorrentadas como escravas. Uns tinham 2 correntes nos braços, outros tinham uma. Outras tinham corrente no pescoço, na barriga, nas pernas. Sendo que essas pessoas estavam acorrentadas ao púlpito. E tinha um irmão aqui dentro, e ele tinha muita corrente acorrentada a esse púlpito, pastor. Ele estava completamente ligado a esse púlpito. Amém. André, tem? Irmão. A paz para todos. A visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã, eu vi, irmão,
quando o pastor, no início do culto, quando começava a dedilhar o violão, saía muitas águas, parecia uma cachoeira sair daqui. Logo em seguida, eu via se formar aqui na frente, de ponta a ponta, muitas armaduras mesmo de diversos tamanhos, cores, eram específicas. E vi também quando o irmão Paulo estava orando, à frente das armaduras cair muitas espadas. Eu via também uma palavra que estava à frente dizendo específicas. Foi essa a visão que o Senhor me deu, pastor. Amém, irmãos. Se apossa, caminha, muda a tua história, amém? Vamos falar com o único Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor amado, Deus vivo, poderoso, Senhor dos altos céus, Deus que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Nós te bendizemos, ó Deus, exaltamos e glorificamos, porque reconhecemos que esse lugar é sobrenatural. Reconhecemos, ó Deus, que o que ouvimos não são apenas palavras, Deus, mas reconhecemos isso, ó Deus. E se podemos reconhecer que não foi apenas palavras, ó Deus, também podemos reconhecer que há um Deus que trará toda a obra a juízo. Fortifica então o teu povo, Deus. Eu te peço por mim, muda a minha história. Eu te peço por cada um, Deus. Muda a história de cada um. Que cada um receba força, Deus. É entendimento, porque o Senhor disse aos judeus, na vossa lei está escrito como vocês interpretam. Que cada um aqui, ó Deus, receba graça para entender e interpretar as coisas como elas são. E não como nós queremos, ó Deus. Não estamos aqui buscando o nosso próprio Deus. Estamos aqui buscando o Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso nos concede graça, Deus. Não é o Deus que nós descobrimos, que nós servimos, mas é o Deus que nos foi ensinado, Deus. Aleluia a Deus! Santo, santo, santo. Por isso continua nos ensinando, pelo teu Santo Espírito, Deus, porque está escrito, ó Deus, não está escrito que nós sabemos toda a verdade, Deus, mas está escrito que Ele nos guiaria em toda a verdade. Porque não estamos aqui então, meu Senhor, porque temos a verdade, mas porque estamos em busca dela, Deus. Aleluia! Santo Deus. Aleluia! Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia! O anjo do Senhor passou. 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 Lá no deserto onde Abraão estava, e lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. Aleluia. Alguém teve alguma visão que queira compartilhar nesse minuto, nesse instante?
Irmão, quer? Irmão Joelson, tem algo? Quer passar, irmão? Amém, vem, pode vir. Solta a amada igreja, coração para glória Pai do Senhor. Irmão, na hora que o varão estava ministrando louvor, Deus me mostrava um sol, mas tão forte, em cima do irmão, uma luz amarela, bem tão forte, mas o irmão suave, louvando, e não sentia aquela luz, não queimava o irmão, mas é uma luz tão incandescente. Eu fui Jesus, veste tremendo. Foi a visão que Deus me mostrou no olhar com o irmão. Meu irmão está aí. Deus mostrava também, igreja, quando o pastor falava sobre a unção de todos os profetas, Deus mostrava, pastor, algumas capas, só que essas capas, elas tinham cores. Deus mostrava uma capa branca, vermelha, azul, verde e marrom. Depois essas capas saíam e ficavam em cima dos irmãos, por cima da igreja. Amém. E Deus mostrava também, pastor, como se fosse uma cápsula, onde alguns irmãos estavam lá dentro, com os olhos fechados, e Deus mostrava, dizia que aquela cápsula era a cápsula da intimidade com Deus, porque era individual, em cima cada um ficava lá dentro, com os olhos fechados, como se estivessem buscando a Deus. Amém. Amém. Bom, vamos encerrar então, irmãos. Deus bendito, Senhor dos altos céus, é o Senhor quem dá os teus sinais, é o Senhor quem fala. E nós queremos que o Senhor fale, Deus. E principalmente, Senhor, nós te suplicamos, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau. E fala-nos, ó Deus, se dermos um passo fora do teu projeto, Deus. Se dermos, ó Deus, a distância de um pé fora daquilo que tu desejas, vem, Senhor, consola-nos, exorta-nos, repreende-nos e edifica-nos. Porque do que adianta a exaltação, Deus, se o caminho for falso? Mais vale, ó Deus, a humilhação no caminho verdadeiro, Deus. Aleluia, Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Então, Senhor e Rei, Deus de toda a glória, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, porque este é o povo que o Senhor tem separado para fechar a grande dispensação. Assim nós te glorificamos e diante de ti, Senhor Jesus, nos curvamos, dobramos os joelhos e colocamos todo o nosso ser em terra, pois tu és o nosso Senhor, digno de louvor, honra, glória e adoração, em nome de Jesus. Leva o teu povo, Pai, em teu santo nome. Guerreiros, Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos, Deus. Aleluia!